é a xilocaína que o dentista passa na boca antes de aplicar a anestesia. Ela faz o que? Amortece, né? Ela cria uma proteção para você não sentir aquela dor. A xilocaína, ela não impede o contato, ela não impede que a agulha venha, mas ela arrefece. A xilocaína prepara o terreno para a nossa injeção. Ser doce não é ser bobo. As pessoas confundem ser doce com ser bobo. Não é ser sangue de barata, nem não é ser mosca morta. Ser doce é totalmente diferente disso. A doçura, na verdade, ela prevê e exige a intervenção. Ela não evita a intervenção. Ela prevê e exige a intervenção. Quem é doce não fica em cima do muro. Ele tem a sua posição. Ele se expressa. Ele não é a Maria vai Cazuza. Ele não é aquela pessoa que se abstém de dar a sua opinião porque quer ficar bem com todo mundo. É em cima do muro, né? A pessoa que é doce, ela se posiciona. Agora, tudo que ela faz é de maneira suave. Suave. Pessoa doce que mistura empatia. Pessoa doce que mistura prudência, justiça. Olha só essa mistura como é maravilhosa. Uma pessoa doce e justa, uma pessoa doce e prudência, uma pessoa doce e generosa, uma pessoa doce e fiel. Que coisa maravilhosa são a mistura dessas virtudes junto com a doçura. Agora, o oposto de doçura é o quê? Brutalidade, violência, grosseria, né? Tudo isso aí é o oposto da doçura. Mas a doçura vai garantir que haja paz em qualquer situação. A doçura faz com que nós venhamos escolher o momento certo e a hora certa de falar. Quantas pessoas não sabem escolher o momento certo e a hora certa para falar algumas coisas? Quantas vezes nós não erramos com isso? A doçura vai nos dar essa prudência, essa sabedoria de escolher o momento certo para falar. E a maneira certa. Porque uma coisa que precisa ser dita, nós podemos falar qualquer coisa, mas de maneira doce. O problema é a forma como nós vimos no outro dia. Se não fosse a forma que o marido tivesse falado, a mulher não teria ido embora. Se não fosse a forma que aquele patrão tivesse falado, o cara talvez não tinha jogado ele na justiça. Se não fosse a forma que aquela pessoa tivesse falado, e muitas das vezes a doçura, ela é o que equilibra, né? É o que equilibra para que não haja guerra. O trânsito revela essa guerra entre as pessoas, consigo mesmo. Você já viu o trânsito? Como as pessoas ficam nervosas? Como as pessoas xingam todo tipo de palavrões, de ofensas. A mãe do cara está em casa, mas está recebendo vários elogios em função de algum erro. Então o trânsito hoje se tornou... Eu nunca tive problema no trânsito, eu sempre achava que eu nunca teria esse tipo de problema, sempre fui um cara calmo no trânsito. De repente me vejo começando a se uma anta dessa faz um negócio desse. Essa mula não me dá na terra para entrar. Entendeu? Eu comecei a peraí, a gente tem que se ligar nisso, né? E eu comecei a me ver reclamando demais. E eu nunca tive isso, porque quando não acontecia nada, eu falava assim, pô, graças a Deus não aconteceu, né? Vou ficar reclamando pra quê? Tinha que reclamar se tivesse acontecido, mas já que não aconteceu, glória a Deus. Mas o contrário, a gente reclama, a gente xinga, a gente fala. Bem, quem é a fonte de toda a doçura? Quem é a fonte de toda a doçura? Deus é a fonte de toda a doçura. Ele é um mistério. E mistério não se entende pela lógica. Mistério se revela por quê? Por figuras. Há um grande problema quando nós... Eu estava conversando isso com Alas. Toda a nossa teologia ela foi formada no período pós-moderno, né? No período moderno. E no período moderno, o que prevalecia era a ração, era a lógica, né?
antevém o iluminismo, com aquela coisa toda da experiência, das bases, do pensar, e o racionalismo entra num processo junto com a experiência de uma guerra até que se funde e acha que se quer os dois. Mas o que prevalecer é a razão. Aí vem a teologia seca, aquela teologia que diz é isso, e só causou briga, porque isso foi no período moderno. Hoje, no pós-moderno, ninguém briga mais por isso. Eu me lembro que ainda nos resquícios do modernismo, as igrejas se separavam porque um foi com água de tal maneira, o outro foi com água de tal maneira, porque essas coisas do período moderno, que era a razão, as pessoas brigavam por isso. Né? E aí, quando nós observamos que entender Deus é entender Deus numa dialética. Não tem como pegar Deus é isso, Deus é aquilo. Deus é dialético o tempo todo. É isso que é bonito em Deus. Porque a gente, isso é cadeira, não tem mais outra, é uma cadeira. Uma escada. E a gente quer pegar Deus e fazer isso. Deus, é isso. Não é Deus, não é. Deus se revela o tempo todo na Bíblia, na palavra dele, com figuras. Por exemplo, a primeira figura que a gente vê, primeira não, mas está dentro, é que Deus é o quê? General. Não é assim? Deus é o nosso general é Cristo. Deus é general. Qual é a figura que ele se revela na Bíblia? Hein? Deus é o quê? Escudo, fortaleza. Deus, ele é o leão da tribo de Judá. Você já viu o que o leão faz? O leão fica à espreita. O leão, ele na cadeia alimentar, ele é o primário. Ele devora. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele que rasga os inimigos. Hein? Qual é a figura que ele se revela? Juiz. Ele julga teu pecado, seu ímpio. Ele julga teus pensamentos, seu bárbaro, seu pecador, infame. Ele é juiz. O que mais que ele é também? Dá outro exemplo aí. Médio. Hã? Médio. Médio. Então são várias figuras que Deus se revela na Bíblia. Agora a dialética. Deus é general? Hein? É, mas ele se revela como servo, humilde, esvaziado de toda a sua glória. É servo. Deus é o leão da tribo de Judá? Mas ele também é o cordeiro. Faz a linguagem de cordeiro. Como é que o cordeiro faz? Vai ser imolado. Olha que imagem de Deus maravilhosa. Tem como eu ficar só com o general? Tem como eu ficar só com o leão da tribo de Judá? Tem que ter essa figura. Ele também se revela como Pai. Mas nós acabamos de ver aqui, Isaías 49, versículo 16. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não terá compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Olha o sentimento de mãe. Ele não compara com pai, ele compara com mãe. Porque é fácil você ver um pai largar o filho, mas mãe é muito difícil. Mãe está o filho lá mais sujo que pau de galinheiro, está lá levantando a bandeira do pau de galinheiro. Mãe. Foi feita uma pesquisa, eu já falei isso para vocês, nas cadeias. No período de visita, pai nenhum visita filho preso. Muito difícil. Agora está até mudando. A maioria não visita. Quem vai visitar? Vó, mãe. Elas que vão. Eles recebem cartas. Quem é que eles escrevem quando eles mandam carta? Escrevem mais para os pais ou mais para as mães? Mais para as mães. Porque pai é mais racional. Pai é assim, meu irmão, tu não quer nada? Mete o pé. É assim que o pai faz. A parte da Constituição. E aí, quando eu olho para essa situação e vejo que Deus é uma dialética,
profética, que ele também tem o sentimento de mãe, porque Deus é assexual. Amém? Quem acha que Deus é homem? Diga amém. Deus é espírito. Amém? Deus é espírito. Existem duas palavras que que a teologia se utiliza para expressar Deus, que é antropomorfia e antropopatia. Antropomorfia é quando nós atribuímos a Deus características humanas. Por exemplo, os olhos do Senhor, os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa abençoar. Os seus olhos, Deus tem olho? Deus tem braço? Isso é antropomorfismo. Ou seja, você atribui a Deus características humanas para você entender o agir dele. Antropopatismo é quando você atribui a Deus sentimentos humanos. Deus se arrepende, Deus chorou. Então, são sentimentos humanos que se colocam em Deus para caracterizar. Imagine Deus se revelando com uma humanidade ínfima como a gente. Ele tem que usar a imagem da Bíblia. Por isso que Deus é contextual. Ele lida com contexto, para que a gente entenda Ele. E que coisa legal. Hoje, nós confundimos muito masculinidade e feminilidade com papéis. Aliás, tarefas com papéis. Por exemplo, se eu lavo a louça lá de casa, isso não é papel de homem. Olha que nós nos foi ensinado. Aonde mexe com a masculinidade do homem é ajudar a mulher a lavar um banheiro, lavar uma louça ou botar uma roupa na máquina. Aonde mexe com a masculinidade? Você confunde papel com tarefa. Tarefa é cultural, meu amigo. Até anos atrás, até mesmo nas grandes tribos, nas várias tribos hoje, e até na pré-história, a mulher que saía para caçar. E aí, isso é papel, isso é tarefa de homem, hoje não é para caçar, mas a mulher saía para caçar e o homem ficava em casa. Então não confunda a tarefa, o marido ajudar a mulher dentro de casa, com o papel. O papel é uma coisa, masculino e feminino. A tarefa é outra coisa. E se a gente não entender isso, a gente vai ser um grande machista. A gente vai pegar a Bíblia e vai dizer assim: a Bíblia diz que eu sou o homem da casa, não posso te ajudar, você trabalha aí e fica aí. A gente usa a Bíblia para corroborar os nossos limites. E aí Deus se revela aqui uma dialética. Pai, mãe, tem sentimentos amorosos, mãe. Leão, cordeiro. Então a gente vai acabar nisso aí. O Deus da Bíblia é impressionantemente equilibrado. E está aí a idolatria, quando você escolhe um tipo de Deus que você... O meu Deus é aquele irado que me ensinou na igreja, lá na escola bíblica, que ele descia fogo do céu e matava os ímpios. Esse Deus, aí você leva esse Deus na tua cabeça, é idolatria. Porque Deus não se limita a um tipo de Deus, a uma característica. A sua característica. Deus é amplo, Deus é largo, Deus é infinito, Deus não dá para colocar na nossa caixinha. É por isso que, eu vou chegar nessa parte aí. Eu me lembro, quando eu era pequenininho, meu pai, meu padrasto, era o provedor lá de casa. Provedor financeiro, mas não era o provedor emocional. E quando não é o provedor emocional, não é provedor de porcaria nenhuma, né? Então, meu pai era o provedor financeiro, mas o meu emocional nunca foi forjado por ele, nem cuidado por ele, nem sabia nada que passava dentro da minha vida, no meu interior. Só dava comida, leitinho, ninho, como todos, né, naquela época faziam. Certa vez eu caí no portão e a madeira do portão entrou aqui em mim, entrou aqui, eu tenho as marcas até hoje, e naquela hora quem veio me ajudar, meu pai ou minha mãe? A mãe vem, coloca aquela coisa maravilhosa do nosso tempo, que a gente sentia êxtase quando chegava perto da gente, o tal do leite chocolate. Aquilo era algo que trazia uma alegria impressionante ao nosso coração. Hoje nem arde, né? Mas naquela época o bicho queimava, foi hoje que o escorpião. Ela via, meu filho vai ficar bom. Eu prefiro cortar de novo que passar aquilo.
assoprar, naquela época se assoprava. E você sabe como você bota remédio, assopra, tem saliva, cheio de bactéria. Aí troço demorava a cicatrizar dela. Mas, nessa hora ela pegava me pegava um colinho dela e enxugava a minha lágrima, né? E o provedor financeiro estava longe. Ele era meu provedor emocional. No momento em que eu fiquei na dúvida sobre isso, sobre aquilo, ele não estava ali para dirimir. No momento que eu caí, que eu errei, que eu vacilei, ele não estava ali para me dar um colo, uma palavra de ânimo, de incentivo. Pelo contrário, fechava a cara e ia canto de jornal. Não era provedor emocional. Não era mídia. Queria saber o que estava aqui dentro, só queria saber o que entrava, mas o que sai eu não queria saber. Isso não é pai. Isso não é pai. Lá na frente, o que você vai lembrar que teu pai te deu ou teu pai era do teu lado? Os momentos lá você precisou dele. E aí tem um camarada, que vai em Apocalipse, capítulo 21:4, pode ler por favor? Apocalipse 21:4, que vai caracterizar essa figura. Apocalipse 21, versículo 4. Deus enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luz, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Agora eu pergunto para você, na hora que eu chegar na frente do meu Senhor, com todas as lágrimas que eu já rolei na minha vida, seja de dor, de perda, seja lá o que for, e ele me colocar no colo dele e começar a enxugar as minhas lágrimas, de quem eu vou lembrar? Quem esse Deus parece mais? Com meu pai ou com a minha mãe? A resposta está com você. Você está entendendo por que eu não posso engessar meu Deus? Porque ele me ama com amor de mãe. E é essa imagem que eu vou projetar na hora que eu estiver no colo dele, dando todas as minhas lágrimas enxutas. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque é doçura de Deus. Porque ele é doce. É um perigo muito grande a imagem que você está carregando de Deus dentro de você. Porque você vai contaminar a sua família, você vai contaminar os seus amigos, você vai contaminar aqueles que estão ao teu redor com uma imagem distorcida de Deus. A imagem que eu tenho de Deus é a que eu levo para as minhas relações. Se Deus é general, como é que eu trato o meu próximo? Errou, pecador, tem que pagar, tem que pagar, ele é general. Como é que eu vou tratar minha esposa se Deus é general? Ele é general. Então tem um lugar para doçura, para amor, para perdão, para arrependimento, para carinho, porque é o general. Eu fico vendo, às vezes, sem crítica, porque eu fico com muita pena, pessoas que têm a imagem de Deus só no Antigo Testamento. Terrível. Como são duras. E outras, por tentarem fazer as coisas pela lei, não conseguem fazer pela gratidão a Deus pelo que ele fez na cruz. Eu tenho um amigo que ele chamou um pedreiro, pastor, de uma igreja bem rigorosa dessa, que eu vou citar o nome. E o cara chegou para fazer a obra, e ele fez a obra. Aí foi fazer a obra do banheiro dele. Ele pegou o azulejo, quebrou. Ele pegou o azulejo do banheiro e colou com aquela argamassa. Ele foi colando e fez parecendo um mosaico ali no lugar do piso, do azulejo. Ficou parecendo um mosaico, mas ficou remendado. E esse meu amigo disse assim para ele: olha, a minha palavra aqui é uma palavra que vai ser dada na presença de Deus. Vou lhe adiantar esse dinheiro que o senhor está precisando perante o Senhor. Eu vou lhe honrar, eu vou lhe pagar como se estivesse pagando o meu Cristo, porque tudo que a gente tem aqui
fazer, a gente tivesse fazer, a Bíblia diz que a gente fazer como se fizesse para o Senhor. Eu vou entregar isso aqui como se eu estivesse entregando para Jesus essa hora. Aí no dia que meu amigo foi lá, falou assim, cara, você entregar isso aí para Jesus? Você entregar isso aí para Jesus? Aí ele, não, porque eu não sei o que eu comprei, mas não, se tivesse comprado baratinho, você me falava que ia ficar essa porcaria. Porque aí eu não fazia, porque baratinho é sinônimo de porcaria. Você entrega isso para Jesus? Aí contou 3 mentiras, foi para lá, para cá, pegou uma outra obra e pá. Bem, resumindo, as pessoas vão expressar nas relações dela o Deus que ela interiorizou. Esse é o meu grande medo nessa igreja, você interiorizar um tipo de Deus somente um lado. Sendo que Deus é tão amplo, você tem que vê-lo debaixo de uma dialética. Deus é amor, mas é justiça. Deus é justiça, mas é amor. Se Deus se revela como um servo sofredor, como alguém doce, que se esvaziou da sua glória, que sofreu as minhas dores, que foi traído, que foi tentado em todas as coisas, que sabe o que é sofrer, que foi traído por amigos. Olha que diferença tem esse Deus. Você consegue entender as duas figuras? Uma que foi enfiada pela goela quando você era pequena, do Deus que castiga até o espírito. A outra é a imagem do Cristo, porque Cristo é a consumação da lei. Está escrito, eu porém vos digo, toda hora ele vai fazer um paralelo. Toda hora ele vai fazer um paralelo. Ó, visto que está escrito na lei, eu porém vos digo. Aí eu vejo esse Deus doce, manso, que diz que não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. O que você entende disso? A cana quebrada, ele não vem pisar em cima. E a vela que está se apagando, ele não vem apagar, terminar outra. Ele não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Cuidado que a Lucerinha está apagando. Ela vai apagar, apagou. Então, se esse meu Deus não apaga como a Lucerinha, a minha vela, como eu vou tratar esse Deus? Como eu vou ver esse Deus como um Deus que está... Olha, chegou o limite, gente, se você estiver tomando banho e não tiver de roupa, Deus volta e não te leva. Que Deus é esse? Eu não conheço, me apresenta, porque não é da minha Bíblia. Se tiver também, vai ficar... E fica os dois. E aí, eu não consigo entender. Eu pego essas pessoas, às vezes, para conversar, numa boa, com doçura. Elas não tem base nenhuma, é sempre eu acho. Não, porque pra mim, não, porque eu acho, não, porque pra mim, não, porque eu acho, é meu robôzinho, não pra mim, não, porque eu acho, não, porque pra mim, não, porque eu acho, vamos fazer um rap? Não, porque pra mim, não, porque eu acho, não, porque, mas a Bíblia diz o quê? A palavra diz o quê, analfabeto bíblico? Diz o quê? Aí não confronta, não vem falar comigo, não vem me sentar comigo para a gente conversar na doçura que não tem base. É eu acho, ou, o que eu falei, né? Porque pra mim. Porque pra mim. Porque eu acho, porque pra mim. E aí, eu levo esse Deus para dentro das minhas relações. Esse Deus, como Alice quando se converteu, disse que quebrou todos os LPs dele, porque aquilo era do demônio. Belo White, que coisa maravilhosa o cara que era. Eu não conhecia, senão eu não permitiria que ele fizesse isso. Então, irmãos, nós precisamos descobrir qual é o Deus que a gente interiorizou. E aí, descobre quem é teu Deus, você descobre quem é você.
ou descobre quem é você, você vai entender quem é seu Deus. Não pense que falar sobre virtude de doçura vai fazer você ser doce. Você tem que praticar. Primeira dica para você se tornar uma pessoa doce é o quê? Falar doce. Quando você fala doce, é o primeiro passo para você se tornar uma pessoa doce. Tem pessoas que são belicosas quando falam. São guerra pura. Você vê se uma pessoa é amarga, ou grossa, ou estúpida, pelo jeito de falar. Quer ver uma coisa? O cuidado no falar revela o cuidado que temos nas nossas relações. Se eu tenho cuidado no falar, isso revela o cuidado que eu tenho com as relações. É por isso que não acho bom pessoas que dizem que falam tudo na lata. Pessoas que falam tudo na lata não têm cuidado com as suas relações. E como eu já falei, quem fala tudo na lata não aguenta ouvir nada na lata. Pessoas que criticam demais não suportam nenhuma crítica. Então, a pessoa que fala tudo na lata é o protótipo da antidoçura. Não é uma pessoa doce. Pessoa que fala o que quer, que pensa, que acha, sem nenhum filtro, é a antidoçura da pessoa. Não é uma pessoa doce. A palavra doce abre o coração de quem está ouvindo e o oposto também é verdadeiro. Abre comigo, por favor, Provérbios 16, 24. A palavra doce, ela abre o coração. Você já experimentou? A pessoa pode estar toda errada. Se você for com grosseria, a pessoa fecha o coração. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina pura para o corpo. A palavra doce, ela abre portas. A palavra dura suscita ira. A pessoa pode estar toda errada. Meu irmão, olha só, tu errou, entendeu? Tudo acabou. Agora, claro que estamos trabalhando em cima de regras, há exceções. Agora, quando você vai falar com uma pessoa de maneira mansa, você for falar com alguma maneira doce, a pessoa às vezes até se desarma para falar contigo. Agora, quando você vai cheio de brutalidade, ela começa a arrumar o quê? Justificativos. Então, pela palavra é a primeira dica para você se tornar uma pessoa doce. Por que eu estou pregando isso, gente? Porque todos os períodos bíblicos foram recheados de sabedoria. A gente sabe que Tiago diz assim: quem quer sabedoria, peça a Deus. Que nada de amém. Deus pode fazer por osmose, Deus pode fazer todas as coisas, mas a sabedoria é algo que se adquire com a vida. E nós, semana passada, vimos os 3 passos para adquirir sabedoria. Então, não adianta eu querer aprender a ser doce se eu não conhecer como eu me torno doce. Falar, pior, o falar nem sempre revela se você é doce também. Porque há pessoas que às vezes falam que você é doce, mas por trás está te arrebentando também. Tem gente que te abraça. Mas quer ver uma coisa? O corpo fala demais. Há abraços e abraços. Você sabe quando a pessoa está te dando um abraço de amigo e você sabe quando a pessoa está te dando aquele abraço de urso. Os braços cruzados. O rosto, então, denuncia tudo que está na pessoa. Será que você, quando olha uma pessoa assim, eu estou lendo um livro sobre as emoções, o cara levou 40 anos de pesquisa em várias tribos para distinguir as emoções. E uma coisa que ele fala é justamente isso. A emoção, ela não é cultural. As expressões faciais, ela não é cultural. Isso que é legal, né? A gente acha que a gente aprende a ser triste. Como é que se faz a cara de triste? Assim, ó. Não, você não aprende isso.
Nas tribos mais longínquas que ele fez a pesquisa, ele encontrou a tristeza sendo tristeza, e são para amar, são centenas de expressões faciais que nós temos. A gente às vezes só triste, alegre, feliz, contente, né? Mas são várias que nós temos. E aí quando você começa a ler as expressões, você vê como é que a pessoa está. Você olha para uma pessoa, você sabe quando ela está presente, quando ela está pensando em outra coisa. Você consegue detectar isso nas pessoas? Quando você está falando, ela está aqui, ou quando ela não está. A expressão das pessoas, quando ela está falando, então, tudo isso aqui eu leio, posso usar isso aqui, Deus está me dizendo que você está com problema. Pô, aí o cara está aqui assim. Eu sei o que está com problema. Porque o corpo fala. Denuncia, é fácil detectar. Amém? Às vezes eu estou pregando aqui e falo assim, eu já sei, o que você acha que fez? Então, o corpo, o rosto, ele fala mais do que a palavra. Eu procuro ler muito mais o corpo das pessoas, a maneira que a pessoa se porta, como ela senta, como ela me olha, tudo isso aí. Você sabia que toda pessoa que está contando algo para você e olha para o lado esquerdo aqui para baixo, ela está mentindo? Mas são tudo técnicas. E a gente aprende isso, meu amigo. E a primeira coisa para você detectar os mentirosos é fazer perguntas. É rápido, beleza? Quanto isso? É 7. Então, o corpo fala muito mais do que as palavras. Pessoas que não encaram contigo quando você fala. Deixa aqui, senão eu vou dar meus bisus. Quem é amargo não é doce. Amém? A Bíblia diz: pode jorrar da mesma fonte água doce e água amarga? Não pode. Jesus é sábio. Jesus é sábio. Ele dizia o seguinte: que a boca fala porque o coração está cheio. E como é que você descobre o que a pessoa está falando, o que ela é realmente? Porque ela pode falar uma coisa mentirosa. Na repetição. O que ela repete demais é o que está nela, meu amigo. Presta atenção no que uma pessoa repete demais. O que a boca fala é o que o coração está cheio. O que ela repete, onde ela se repete, você tenta. E tudo aquilo que ela enfatiza muito, contrário aquilo, é uma negação, que muita na verdade é o grande problema dela. Então, há vozes muito mais claras do que as próprias palavras. Então, antes de a gente ser doce, o que tem que ser doce é todo o nosso ser, o nosso coração. Porque não dá para jorrar água doce se o coração está amargo. Se o coração é invejoso, se o coração está magoado, se o coração... Porque uma das coisas mais certas que tem, quem está ferido fere. Pô, você quer ver uma pessoa que fere demais o outro, é porque ela está ferida, ela foi ferida em algum lugar. Na infância, no meio da infância, sei lá quando. Mas ela está ferida, então ela vai ferir todo mundo. Vai criticar todo mundo, nada presta, todo mundo é porque é uma pessoa ferida, precisa de tratamento, precisa de cura. Todo feridor foi ferido. Agora você pode me perguntar assim: todos nós podemos ser doces o tempo todo? Não. Não tem como ser doce o tempo todo, porque a vida é uma dinâmica. Há momentos que a gente deve ficar amarelo, rosa, roxo, essas injustiças. Mas uma coisa eu vou te dizer: é melhor você ter uma pessoa doce, que de vez em quando pode criar alguma amargura, de vez em quando, ou ter alguém amargo que eventualmente faz uma doçura. Porque somos falhos. Ninguém tem como ser doce. Em algum momento vai errar. Mas você detecta uma pessoa quando ela é doce.
Aí você sabe que a pessoa perdeu as estribeiras. Agora você sabe quando uma pessoa é amarga, mas aquele dia ela fez uma coisinha boa. Então não, isso aí não é a regra não. Isso aí não é a regra não. A regra é amargura. Agora uma pessoa doce pode sim cometer em algum momento grosseria, erro. Mas uma coisa fica muito certa. O amargo não tem arrependimento por ser amargo. Mas o doce, se for amargar, ele, porque não é a natureza dele. A natureza dele não é amargura. Então, quando eu olho para essa característica doce, essa característica equilibrada de Jesus, de Deus, é esse modelo que eu quero. Olha só, Mateus 23, 37, para a gente encerrar. Mateus 23, 37. Mateus 23, 37. Quem puder ler, por favor. Olha que absurdo que Jesus vai falar. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Bem, qual é a metáfora aqui? Jesus é galinha. Um galinho. Por quê? Por que ele falou que era o galo? De novo ele não usa o pai. Por que ele falou que era galo? Jerusalém, Jerusalém, como um galo daquele galudo, eu vos quis guardar no meu galinheiro. Mas ele usa a imagem de galinha. É doçura, é preocupação, é cuidado. E é esse Deus que eu quero aqui dentro do meu coração. Às vezes eu digo para você, às vezes acontecimentos da vida vão querendo te petrificar, vão querendo te fazer ser ponta aguda de uma faca, vão querendo fazer, meu irmão, deu aqui, toma ali, olha, é pá. Mas o que o Senhor espera da gente é doçura. Até quando somos justos, onde reclama a justiça, essa justiça tem que ser com doçura. Quando os discípulos começam a ir embora, quando os discípulos começam a sair, quando os discípulos começam a abandonar Jesus, o que ele diz? Volta aqui, a igreja vai esvaziar. Ele não faz isso. O que ele faz? E aí vai, meu amigo. Vai. Porque aquele que realmente entendeu a palavra e a palavra penetrou, ele vai dizer o quê? Aqui, meu irmão, eu estava no Davi ontem, a gente estava conversando sobre a teologia. Eu falei, cara, a coisa mais tranquila para mim hoje é alguém sair da igreja. Já foi época que eu sentia pra caramba, eu não sinto. Por que eu não sinto? Porque vai ficar quem entendeu, quem tem perfil, quem está afim de Bíblia. Vai estar afim de quem? Eu acho ou. Né? Alguém vai lembrar, não vai lembrar. porque é para mim, Porque é para mim, porque eu. Aí vai ficar. Então não tem um problema, porque aí estava debatendo sobre igrejas mais fechadonas. Irmão, o cara precisa disso, vai, mano. Vai e fica lá. É assim que se sente bem, que Deus abençoe. Não tem maturidade para andar na graça, na misericórdia, no Evangelho, anda na lei, inclusive abraça Moisés. Eu não vou ficar chateado, só me chama para tomar um cafezinho de vez em quando, está tudo certo. Não esquece de mim, não, eu também não vou esquecer de você. Mas quem ficar, vai ficar porque tem encontrado a palavra da vida, e não porque tem encontrado lei e regras do homem. Amém? Só não fica chateado comigo, porque eu estou fazendo como Jesus fazia isso, ó. Eu estou imitando o meu mestre. É que ela, quem falou? Ele mostra a minha retirada. Vade. Vai, pô. Tem que estar feliz onde você está. Tem que estar bem onde você está.
Agora, só não fica contaminando por trás. Entendeu? Aí vai ver. Olha isso. Vai, não quero demais. Você tem que ficar onde você se sente bem. Onde você se sente Deus. Ah, não sinto Deus, eu gosto é quando o cajado vem. E quando o poder vem. E quando o pastor me faz gritar aleluia. E quando o poder vai cair. E quando... Carroça vazia. Carroça vazia. Muito barulho, pouco. Você está entendendo? O doce não é otário.